Olá, seja bem-vindos à primeira aula aqui do Pratiquei. Meu nome é Alessandra e hoje a gente vai falar sobre o Manual de Contabilidade do Servidor Público da 10ª edição. Eu vou estar falando aqui para vocês mais ou menos entre a primeira página e a 30ª página. E o objetivo aqui, gente, não é nada demais não. Eu só estou disponibilizando esse vídeo aqui na intenção de ajudar vocês, caso for útil, porque o que eu fiz foi fazer um resumão aqui do manual e eu vou estar passando essas informações para vocês à medida que eu for estudando. Eu estou estudando para concurso e é uma forma aí de estar ajudando quem precisa aí acelerar o processo e às vezes essas aulas aqui vão ajudar vocês. Eu não sou nenhuma especialista na área, tá? Então quem for aí da contabilidade, viu algum erro aí, faço questão de deixar as referências aqui pra gente, coloca aqui embaixo nos comentários e também faça vídeos aqui pro YouTube, porque nessa área os vídeos são muito ruins e precisam aí de melhorar esses vídeos que tem aí na plataforma, que tá bem ruim mesmo, senão eu não estaria fazendo esses vídeos aqui. O meu também não é um dos melhores, mas tô deixando para vocês aí o que eu posso fazer no momento, tá bom? Então vamos lá. Como eu fiz um resumo, eu vou estar fazendo esse resumo em cima de perguntas para ficar mais fácil, tá? Da gente até entender o que tem dentro desse manual. A primeira pergunta que eu vou falar aqui é sobre qual que foi o marco histórico da contabilidade no setor público e qual foi o seu principal instrumento. Então, o marco histórico foi quanto à Lei 4.320 de 1964, tá? Foi essa lei aqui. E ela foi a primeira que estabeleceu as regras, né, que foi importante para o controle das finanças públicas, tá? Então a gente tem que imaginar essa lei como se ela fosse uma semente. Essa semente, ela foi plantada, né, no setor público brasileiro, no intuito de melhorar as finanças públicas. E ela, ao longo do tempo, ela foi se tornando uma árvore, e essa árvore foi virando um galho, dali se tornou outro galho, que aí se desenvolveu com o tempo, e esses galhos foram aí aumentando ao longo dos anos. Só que para isso, a gente precisa ter um instrumento. E qual foi esse instrumento? Foi o orçamento público, tá? E esse orçamento público, a gente tem que imaginar ele como se fosse um mapa. Um mapa, então você pega e imagina um mapa, e esse mapa aqui tem vários gastos do governo aqui. E aí, com esses gastos do governo, foi possível, né, a gente monitorar para onde que estava indo esse dinheiro e saber controlar melhor. Então foi para isso que a lei 4.320 de 64, ela trouxe para a gente uma forma da gente mesmo, como pessoa, da gente saber o que o governo gasta e também ter uma noção de quais regras a gente tem que seguir para controlar essas finanças públicas. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Quais são os principais aspectos contemplados pela Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? O que a gente tem que pensar primeiro? Então, o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? Uma lei, ele é um conjunto de regras que a gente precisa seguir. E nesse caso aqui, a gente precisa seguir e garantir as finanças. Essas finanças, elas têm que estar de forma organizada e saudável, não é? Que a gente não quer dívida. Então, essa lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem algumas regras, e essas regras vêm sendo importantes. E dentro dela tem esses aspectos que devem ser contemplados. Um deles é o limite para a dívida consolidada. Mas o que é esse limite? Ele é o que determina o quanto que o governo pode endividar. Então, até certo ponto, o governo pode endividar. E isso faz com que evite dívidas futuras, né, que vão tornar que fica cada vez mais difícil de pagar essa dívida. Um outro fator são as operações de crédito e as despesas de pessoal. Então, tem que ter um controle dos gastos com o pessoal. Então, você imagina assim, você é servidor público. E aí fala assim, poxa, eu tô precisando de um aumento aqui, mas eu vou lá e simplesmente peço esse aumento? Não, ele tem que ser passado por várias regulamentações para ter esse aumento. Então, o governo, ele tem que ter uma noção de quanto ele gasta com salários
e quanto ele gasta com os benefícios de um servidor público ou dos vários servidores públicos que tem no país. Com isso, né, esses gastos, eles não ultrapassam, né, e se tornam aí gastos razoáveis aí, beleza? E outra coisa que tem que ter também é quanto à transparência, né? A gente tem que ter transparência na gestão. Então, essa lei, ela faz com que o governo seja obrigado a ser transparente. Então, ele vai ter que fornecer várias informações, que elas têm que ser bem claras e acessíveis para as pessoas, mostrando o que está fazendo e como está utilizando o dinheiro público, beleza? Mas o que exatamente são os limites para a dívida consolidada? A gente tem que pensar que são restrições estabelecidas por essa lei ou uma regulamentação. E essa regulamentação, ela tem que controlar o montante total da dívida. Geralmente, ela é medida através da porcentagem de receita corrente líquida e ela garante, né, tanto a sustentabilidade financeira quanto o equilíbrio das finanças públicas. Mas para qual órgão? Para a União, para o Estado, os municípios, o Distrito Federal, todo mundo que precisa estar dentro dessa gestão das contas públicas, beleza? Agora, a gente quer saber quais são os órgãos responsáveis pela consolidação dessas contas públicas aqui no Brasil. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar da Secretaria do Tesouro Nacional, que ela geralmente publica o balanço anual, né, no setor público nacional, que garante aí as contas da União, dos estratos, dos distritos e dos municípios. Basicamente, ela é responsável por juntar todas essas informações financeiras em diferentes tipos de nível do governo, tá? E ela, com esse balanço, ela pode ter uma visão completa e precisa das finanças do país. Além da Secretaria do Tesouro Nacional, nós temos que lembrar aqui do Tribunal de Contas da União, né? E esses órgãos, eles têm a função tanto de fiscalizar quanto de acompanhar as contas públicas. E a gente tem que lembrar que o papel fundamental desses órgãos é garantir tanto a transparência quanto a responsabilidade na gestão desse dinheiro aí do governo, tá bom? Quais são os instrumentos normativos e regulatórios que foram desenvolvidos para padronizar o tratamento contábil no setor público brasileiro? O que a gente tem que pensar? Instrumentos normativos e regulatórios, eles servem para padronizar. Nesse caso aqui, ele padroniza o tratamento contábil. Então, a gente tem que ter regra e tem que ter um padrão. Para quê? Para a gente garantir que as informações financeiras do governo sejam registradas. E elas também apresentam aí de uma maneira bem consistente e fácil ali de entender. Então, a gente tem que pensar assim. E quais são elas? A gente tem que ter o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, que é o PCASP, e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é o MCASP, né? Que a gente está estudando aí. Então, a gente tem que pensar assim, o MCASP, ele vai tratar das transações financeiras, né? Mas quais transações financeiras? As que são registradas e também as que são apresentadas nas demonstrações contábeis. O PCASP, que é o PCASP, que é o plano de contas, ele já é uma lista de contas contábeis específicas, tá? E eles são usados geralmente para registrar as transações financeiras do governo. Então, registro, para registrar. E com isso, tem que ter um padrão. Para quê? Para estar em conformidade com as normas internacionais. Para isso, existem as normas brasileiras de contabilidade técnica aplicada ao setor público. E também existem essas normas internacionais. Então, essas informações financeiras do governo, elas têm que estar transparentes, têm que estar de uma maneira que esteja legível, confiável. Para quê? Para os investidores estrangeiros ou até mesmo os stakeholders, quando for investir aqui no Brasil, eles avaliarem como que está o risco público aqui do Brasil. Então, essa é uma forma aí que a gente tem um guia, né, vamos dizer assim, dessa parte que são esses instrumentos normativos e regulatórios, beleza? Qual é o objetivo principal do Plano de Contas Aplicado ao Servidor Público, PCASP? E qual que é o objetivo do manual, né? A gente tem que lembrar que tem que
tem dois objetivos. Esses dois objetivos, um deles serve para regulamentar o registro da aprovação e execução do orçamento. E o segundo objetivo, ele serve para resgatar o objeto da contabilidade pública. Qual objeto? Patrimônio. A gente tem que lembrar que a contabilidade pública se refere ao patrimônio. Com isso, ele vai estar de acordo, como a gente já viu, com as normas internacionais e vai manter aí a conformidade tanto com a legislação nacional e também com a ciência contábil, beleza? Agora, a gente vai passar para o plano de contas aplicado ao setor público. Dentro desse setor, o que a gente tem? O que eu trouxe de pergunta foi o seguinte: qual é o papel da segregação de informações orçamentárias e patrimoniais, conforme estabelecido pelo PECASP, na melhoria da qualidade e da transparência de demonstrações contábeis no setor público? Então, ele está pedindo o papel. Vamos lembrar aqui o papel. Imagina assim, você tem uma caixa de lápis colorido e uma caixa de giz de cera. Você sabe que para colorir determinado papel, você só pode colorir com lápis colorido. E para o outro papel, você só pode colorir essa atividade com giz de cera. Então, você tem essas duas caixas de lápis de cor e de giz de cera. E você tem que imaginar elas como se essas caixas fossem caixas de contas contáveis. Então, você pega as contas contáveis e essas contas contáveis, elas vão ter diferentes propósitos. E isso faz para a gente definir aí qual que é o papel da segregação das informações orçamentárias, que é o que a gente quer saber. Aí é o que eu coloquei para vocês aí. A segregação das informações do PECASP permite que as contas contábeis sejam classificadas de acordo com a natureza das informações, evitando influências indevidas entre os registros orçamentários e patrimoniais, o que contribui para a fidedignidade das demonstrações contábeis. Agora que eu falei isso para vocês, vamos voltar lá nas caixas de lápis. Pega a visão. Vocês têm lá duas caixas de lápis. Eu não vou desenhar aqui, porque minhas caixas de lápis vai ficar feia. Mas ficou feia mesmo. Então, você tem essas duas caixas de lápis. Uma caixa de lápis é a caixa que a gente chama de caixa orçamentária. Então, eu vou colocar um O aqui do ladinho dela. Deixa eu mudar o lápis. Então, eu vou colocar um O aqui. Meu Deus, não dei conta de mudar o lápis. Então, eu vou colocar um O aqui. Nossa, que ó feio. Um O da caixa orçamentária e o outro, que é o P, que é a caixa de patrimônio, que é a patrimonial. Agora que a gente tem essas duas caixas, você vai imaginar que você pegou esses lápis e esses giz de cera e misturou eles aqui, ó. Você misturou eles, tudo bagunçado em cima da mesa. Aí você observa que esses lápis tá difícil de encontrar. O que é um, o que é o outro. Apesar que a gente sabe diferenciar um ou outro, mas tem um monte de lápis e tá difícil ali de você saber onde você vai colocar cada um. Aí você vai ver que dessa mesma forma que a gente misturou esses lápis aí, é a mesma coisa com as informações orçamentárias e patrimoniais. Porque elas tudo misturado, fica difícil das pessoas entender o que o governo está gastando e para onde vai e quais bens ele possui. Então, quando a gente separa essas informações, coloca numa caixinha separada, a gente torna essas demonstrações contábeis aqui, ó, de uma forma mais organizada e fácil de entender. Isso vai melhorando a qualidade dessas informações que vai adquirindo. Então, você tem uma qualidade boa aqui. E aí, com essas caixinhas bem organizadas, o governo vai tornando mais transparente, né? O governo tem ali várias caixinhas aqui, que eu vou fazer em formato de pauzinho, que fica organizadinho um do lado do outro. E aí a gente sabe para onde o dinheiro está indo, para onde ele está sendo gasto, quais os recursos do governo que está disponível, quais que deixaram de estar. É mais ou menos nesse caminho, entendeu? Então, segregação de informação orçamentária e patrimonial é você imaginar essas duas caixinhas e dentro dessas caixinhas elas são classificadas de acordo com a informação delas, que é tanto patrimonial quanto orçamentário. Quando está tudo bagunçado, a gente não entende. Quando está tudo organizado, a gente entende. Para isso, a gente faz com que contribui aí para mostrar que essa demonstração contábil está ok. Para onde o dinheiro está indo, o que tem de patrimônio e o que faz com que esses recursos estão disponíveis ou não. Entendido?